Ele cria o terror para depois mandar um nome meia bomba para alguma função importante. Mas, obviamente, que tem nomes infinitamente melhores aí do que ele, que podiam substituir à altura o Roberto Campos Neto, que foi premiado mais de uma vez mundialmente como um excelente presidente do Banco Central e, mais uma vez, um legado do presidente Bolsonaro, o Banco Central independente, que garantiu a estabilidade monetária no Brasil. Esse senadorzinho se referir a alguém como Galípolo, como sendo meia bomba. Quem é teu pai? Teu pai é medíocre. Você é medíocre. Todos os teus irmãos são medíocres. Vamos ao ministério de Bolsonaro. A piada. Vamos ver a piada. General Augusto Heleno. Ernesto Araújo. Esse Roberto Campos Neto. No Banco Central. Que é mais bem a bomba do que essa porcaria. Paulo Guedes na economia. Afundou o país. Tá difícil de consertar. Tarcísio. Tarcísio não fez nada em termos de obras. Ficou inaugurar uma ponte de madeira. Tiveram a manha de gastar mais com a viagem para a inauguração do que custou a ponte. Damares. Ai, meu Deus do céu. Me dá diarreia. Osmar Terra, que mais vivia no mundo da lua e dos sonhos. Pazuello, como ministro da Saúde, ainda quis emplacar o próprio filho, o Bananinha, como embaixador nos Estados Unidos. Um fritador de hambúrguer. Nada contra fritador de hambúrguer. Que, aliás, eu fui por bastante tempo. Mas sem condição. Sem condição. Sérgio Moro, que graças à Globo enganou muita gente durante muito tempo, não sabe nada. Nada. Já tomou lavada do Dilma, já tomou lavada do Lula, tomou lavada de todo mundo. É um completo despreparado. Eu não sei como ele entrou lá. Dizem que a maçonaria influencia nos concursos públicos. Não sei se isso é verdade, mas só pode ser. Teve a manha de colocar o Salles. O Salles para cuidar do meio ambiente. Meia bomba. Flávio Rachadinha. É o seu pai. Um presidente medíocre. Que não tinha condições, não tem condição nenhuma, nem psicológica, nem intelectual. É um completo despreparado. Fica quieto. Cala essa boca. Eu vi o teu irmão no programa do Silvio Santos respondendo questões de história. Pelo amor de Deus. Vocês não têm condição de estar onde vocês estão. É uma piada. Isso fora os ministros que foram barrados porque tinham um currículo falsificado. Tiveram que falsificar o currículo porque eles não têm condição realmente de desenvolver patavina nenhuma. O Marcos Pontes, que parecia um nomezinho assim, né? Astronauta, tinha um certo know-how. O que ele fez pela ciência? Os cientistas só reclamaram. Os pensadores nesse país debandaram, eles não aguentavam mais. Vocês estão cercados das maiores aberrações intelectuais que esse país já produziu. Vocês se pautam no Olavo de Carvalho, que se auto-intitula filósofo. Aquilo é um astrólogo. Astrólogozinho. E aprenda uma coisa, senadorzinho. Quando Roberto Campos Neto é premiado lá fora, por quem? Quais os interesses? Quando é premiado lá fora, é porque jogou contra o país aqui. Viu? Viu, Rachadinha? Eu te desafio. Vamos comparar os dados socioeconômicos do teu pai, o gênio, e do Lula. Vamos lá. E amanhã? Vocês só jogam para a torcida de vocês. Vocês só falam para quem engole vocês sem questionar. Se a pessoa tiver um pouquinho assim de inteligência, vocês nem chegam perto. Por isso que vocês estão cercados de incompetentes. E vejam bem, nós nem sabemos se ele realmente, Galípolo, será um bom presidente do Banco Central. Porém, esse sujeito, ele não está habilitado a julgar ninguém. Aliás, de onde ele vem, do berço que ele sai, ele já está acometido já por uma falta de raciocínio biológico e social. Porque aquele meiozinho ali do Bolsonaro, pelo amor de Deus, o que aquilo ensina para alguém? Você como advogado, você diz que é advogado, tem uma empresa de advocacia, você não defendeu nada até hoje, você não ganhou nada. Você ganhou com a fábrica de chocolate lá. O negócio de chocolate deu mais dinheiro, né? A lojinha para venda de chocolate, não é fábrica. Mas você ganhou mais com a lojinha de chocolate do que como advogado. Nada contra, só que a gente sabe como é que foi, né? Esse ganho. Então, fica quieto. Você não pode questionar ninguém. Vocês são burrinhos. Vocês são muito burrinhos.
Fala do Weintraub, que não sabe nem escrever, pelo amor de Deus. Aquilo ali. Ele estava num setor estratégico. Pelo amor de Deus, o cara não sabe escrever. Erros crassos. Parece o Sérgio Moro. O Sérgio Moro também não sabe escrever, não sabe o significado das palavras, se refere a marido e mulher como cônjuge e cônjuge. Sem condição, desculpa, isso é básico. Isso é básico. Eu nem ligo para quem. A gente nem liga para falas erradas, todos cometemos, todos cometem. Isso nem tem nada a ver, não dá nem. Só que o cara é um juiz. E ele errou na questão do cônjuge e da cônjuge. O Weintraub era ministro da Educação. Não pode errar o português. É diferente do teu pai, que errava, mas a gente nunca tirou sarro disso, tudo bem. O errar o português é admissível. Isso não diz muita coisa. O problema é que teu pai errava em tudo. Errava no português, no raciocínio, errava nas falas, errava nas políticas públicas, errava. Só errou, só fez besteira. Afundou o Brasil. Eu vou ser mais ácido ainda nas minhas falas. Ninguém, mas eu digo ninguém, da extrema-direita tem condição de julgar a capacidade de ninguém. A construção intelectual deles é falha. Porque eles conseguem enxergar o mundo como em 1920, e 30, e 40, Mussolini e Hitler enxergavam. É uma coisa assim absurda. Como a extrema-direita está recriada. Vocês estão falando novamente em caça aos comunistas. Então, ninguém da extrema-direita está em condição de avaliar ninguém. Aliás, eu não sei se vocês passam no Enem. Eu não acredito na capacidade de vocês mesmo. Tem falha filosófica, conceitual, tem falhas. Ou vocês são muito espertos, ou vocês são muito espertos, e todos têm um mau caráter. Ou uma coisa ou outra. Mas eu, para falar a verdade, quando eu escuto algumas besteiras de vocês, eu acho que vocês são bastante malandros, bastante espertinhos. Mas na hora de construir um país, vocês estiveram lá, vocês não conseguiram fazer um país melhor. O país só piorou, degringolou, teve fila do osso. Um absurdo, os precatórios ficam pro Lula agora. Pagar, vocês não conseguiram fazer nada, vocês não mudaram em nada a estrutura do país. Nada, nada, nada. Então, sinceramente, hoje até, quando um profissional se diz bolsonarista, eu já, opa, toma cuidado. Opa. Aí eu vejo se tecnicamente ele tem alguma qualificação, porque é assustador. A falta de raciocínio desse povo é chocante. As pautas são todas de costumes. Vocês não têm uma pauta de construção de um país melhor. Vocês não têm uma proposta decente. É só... é contra gay? É contra... pela família? É pelo... Isso daí não cabe a vocês legislarem. A pauta de costumes é um problema da família. Vocês têm que governar. A pauta de vocês é outra. Pessoal, fiquem com Deus. Primeira vez que eu ouvi o nome do Galípolo para o Banco Central, partiu do Roberto Campos Neto. Eu estava no G20, na Índia, fomos almoçar juntos, e foi a primeira pessoa que mencionou a possibilidade do Galípolo ir para o Banco Central, no sentido de entrosar as equipes do Banco Central e da Fazenda. 2 indicados do presidente Lula hoje vão observar rigorosamente a mesma lei. E com o seguinte comando, buscar harmonizar a política fiscal e a política monetária. A sabatina é uma atribuição do Senado Federal. O presidente Lula chegou a discutir com o presidente Pacheco qual seria a melhor oportunidade, mas isso cabe ao Senado marcar e decidir. Mas eu quero crer que está sintonizado os presidentes Pacheco e Lula em relação à importância, né, dessa indicação. É na mesma magnitude uma honra, um prazer e uma responsabilidade imensa à presidência do Banco Central do Brasil, pelo ministro Fernando Haddad e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Rapaz, eu passei durante muito tempo achando que eu ia ser atleta, que eu ia praticar algum esporte, fazer alguma coisa nesse sentido. E a trajetória foi uma trajetória que não foi muito planejada, assim, né? Rapidamente fui me apaixonando por economia ali. Eu dei muita sorte na minha formação e na minha trajetória, porque eu tive a possibilidade de viver várias das vidas possíveis que um economista pode ter. Então eu comecei a dar aula cedo na PUC, com 23 anos de idade. Como eu era novo, quando eu comecei a dar aula, eu acho que durante as 2 primeiras semanas, todos os alunos achavam que eu era um veterano dando trote. Depois tive uma experiência rápida no governo do estado de São Paulo, durante 1 ano e meio, 2 anos. Depois abri uma consultoria e depois da consultoria acabei indo para o mercado financeiro e tive uma passagem no mercado financeiro. E agora tive essa passagem anterior aqui na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda e estou aqui no Banco Central. Então, entre essas vidas possíveis do setor público, setor privado, academia, mercado financeiro, mundo mais relacionado com consultoria, eu tive essa possibilidade de viver vários deles.
Eu estava no Palácio da Alvorada, foi logo em seguida numa conversa do presidente com o ministro Fernando Haddad, quando eles vieram fazer o convite para mim ali. Já existia alguma conversa sobre o tema, lógico, uma honra estar dentro do Banco Central ali, e sempre assim, com essa postura que eu estava tendo em relação a essa minha vinda para o governo, assim, a minha posição aqui é para tentar colaborar. Sempre tem um pouco dessas perguntas, né, sobre o que é a sua marca, o que você pretende fazer, coisas desse sentido. Já na iniciativa privada tinha uma certa aversão a algumas narrativas de protagonismo, né, a coisa do indivíduo, não gosto muito dessas histórias do self-made man, o cara que se fez sozinho, sempre acho uma coisa que é uma história que não se sustenta quando você vai analisar a história das coisas e das pessoas. Quando a gente vem para o setor público, eu acho que isso é especialmente perigoso, buscar protagonismo, buscar deixar uma marca, alguma coisa nesse sentido, né? Eu fico pensando quase como se fosse como um médico. Um médico, quando você vai, a última coisa que você quer é que ele te deixe uma marca, você quer que ele pense no que é melhor para você. Como é que a gente consegue melhorar a vida das pessoas? Esse é o tema. Dizia um economista que eu gosto muito da virada do século XIX para o século XX, que era assim, olha, a função do economista é melhorar a vida do homem e da mulher comum. A nossa função aqui ou em qualquer outro lugar, aqui no Banco Central, obviamente, é não deixar que a inflação seja um mal para as pessoas e vá corroer a renda das pessoas, fazer com que as pessoas possam ter emprego, possam ter oportunidades, possam ter renda. Eu acho que essa é a nossa função. Nessa minha trajetória que eu comentei sobre ter tido a oportunidade de viver as várias vidas de economistas, eu pude ter essa relação de avaliar e olhar o BC dessas várias distâncias possíveis, né? O Banco Central, apesar de todas as transformações que ele passou ao longo do tempo, ele se sustenta ao longo do tempo e ao longo dessas diversas visões que eu comentei, tanto do ponto de vista da academia, quando eu estava ali tendo algum tipo de contato sobre aquilo que o Banco Central vinha fazendo, produzindo, ou até do ponto de vista tanto quando eu estava no mercado financeiro ou no governo, sempre tem essa visão de uma excelência do que é o que o Banco Central faz. A gente tem hoje essa sustentação do corpo técnico que dá uma grande estabilidade para aquilo que o Banco Central vem fazendo e permanecendo como essa referência. Eu acho que ele é uma referência não só dentro aqui do Brasil, mas olhando para fora, do ponto de vista de autoridade monetária, a excelência do trabalho que o Banco Central vem fazendo, eu acho que é algo que precisa ser preservado.